Opa, galera, eu vim falar sobre como aumentar, né, os ganhos de hipertrofia e como otimizar o seu tempo na academia. E um conceito que eu vou colocar aqui é sobre o junk volume, que é o volume lixo, né, que são séries ineficientes, séries que não adicionam estímulo real nenhum. Por exemplo, o seu treino tem, podemos, não sei, depende da divisão, né? Vamos dizer que é um ABC e você está fazendo um push, né? Que é peito, tríceps e ombro, né? Aí você coloca, por exemplo, você faz 20 séries. E dessas 10 séries, as que são verdadeiramente eficientes são apenas 10. É um exemplo. Porque a questão de tolerância de volume vai depender de pessoa, de indivíduo para indivíduo, né? Então, apenas 10 séries ali foram eficientes. Então, aquelas outras 10 séries, além de terem colocado a sua recuperação lá embaixo, né? É porque tudo vai depender da tua recuperação. E que você vai, e dependendo de como você vai treinar no outro dia, que você não tiver recuperado, você vai treinar pior, né? Você vai ter piorado o teu shape, né? O teu físico, né? Então, pensando nisso, você pode, além de melhorar os teus resultados, né? Pensando em recuperação, né? Você vai otimizar o seu tempo na academia, você vai utilizar da melhor forma possível, né? Apenas tirando aquele volume exagerado dos treinos. Por exemplo, um indivíduo que treina por 3 horas, né? Muitas das vezes, dependendo de como é aplicado, é ineficiente. Isso vai depender também do descanso, né? Por exemplo, porque quanto mais descanso você faz, mais você vai ficar ali para poder ter um treino mais proveitoso ainda, né? E também tem a questão das séries de conexão, as séries preparatórias, né? Que antecedem as cargas de trabalho, que isso vai depender, né? Que as séries de aquecimento podem ser 50% da carga e as séries de reconhecimento podem ser 75%, 85%. E também eu posso dizer que um papezinho, que é uma série que podemos dizer para estimular a força ali do indivíduo, né? Por exemplo, eu vou fazer minha work série, uma work set, né? Com 80 quilos. Só um exemplo de cada lado do supino, só um exemplo, né? Então eu vou fazer, não sei, uns 60 quilos com 2 repetições para poder estimular a força. Na verdade o PAP ele é 1 RM mais ou menos, então seria 81, 82, vai depender muito do indivíduo. O PAP é apenas para gerar força, não necessariamente precisa ser um RM, mas costuma ser um RM, né? Umas 2 repetições só para gerar aquela força mesmo. Tem tudo isso, né? E quando você sabe otimizar da melhor forma o treino, você escolhe, você faz uma boa seleção dos exercícios, você consegue ali otimizar o seu tempo e ter ainda mais proveito ali da questão da hipertrofia. Mas o problema não é fazer série demais. O problema não é apenas o volume. O problema é um volume exacerbado, séries exacerbadas que não vão ajudar em nada ali no seu progresso. São séries longe da falha, com repetições parciais. Isso deixa o treino tão extenso que não é necessário tudo isso, né? Depende do indivíduo ali, eu acho que técnicas avançadas são apenas para reduzir o tempo, né? Você pode também fazer isso, né? Agora que uma pessoa tem mais tempo, ou algo do tipo, não precisa fazer. Eu ainda acho que pessoas que não têm tempo não precisam fazer técnicas avançadas, porque eu acho que é muito melhor você reduzir o volume, a questão de série, porque você ainda vai ter mais recuperação, porque essas técnicas avançadas, elas só vão jogar os seus resultados no lixo. Então é melhor reduzir o volume, reduzir o número de séries, né, que vai melhorar muito assim.
E quando as pessoas costumam utilizar da pior forma na hora de treinar para poder ganhar hipertrofia, elas pensam em ter pump ali naquele treino exclusivamente, né? Mas literalmente o pump é o que? Bombeamento, né? Irrigação ali na musculatura em relação ao sangue, né? Mas isso não gera ali exclusivamente hipertrofia. Pode ser uma consequência ali de um treino bom. Não, aí eu concordo plenamente. Né? Um pump ali de um treino bom, nossa, é surreal, uma sensação muito boa. Mas ser exclusivamente aquilo que vai gerar resultados no meu físico, não é. Eu sinto muito mesmo lhe dizer, mas não é. Elas não aumentam o estímulo, mas aumentam o que? A fadiga. E às vezes a pessoa tá tão fadigada que não consegue ali fazer o que? Progredir carga. Não tem um resultado real. É apenas você tá regredindo ali. Você não tá crescendo, você não tá progredindo carga. E você não mantém performance. Eu começo o que? Estagnar. Você não consegue aumentar a carga, você fica estagnado, né? Tem ali o platô, né? E tem tudo isso. E tudo está relacionado, né? Podemos dizer, ao junk volume. Né? E tem também a questão do tempo de treino, né? Que dependendo do tempo pode gerar mais ou menos hipertrofia, que o seu corpo não vai conseguir se recuperar daquele dia que está treinando para o outro. Vai depender também do tempo de descanso. Eu recomendo de 1 a 3 descansos na semana. Depende da divisão do treino também. Por exemplo, também pode ser um descanso intercalado. Né? Por exemplo, upper low e descanso, upper low e descanso. Vai depender também do tipo de divisão, que você está juntando uma divisão com outra. ABC e upper low, que é o PPL mais upper low, esses termos mais técnicos. A primeira coisa que você tem que entender, que eu já falei, é reduzir as séries. É ter eficiência no treino. E uma coisa, não recomendo ir além da falha. Para hipertrofia isso não é bom, né? Eu acho que é bom para hipertrofia chegar muito próximo ali da falha, mas especificamente ir até a falha ou ir após a falha não é algo bom, né? Eu acho que até podemos dizer 0 RI. Eu acho que tá o suficiente você fazer até a falha técnica, e você não fazer mais uma. Que a falha técnica é aquela que você dá uma brigada e pronto. Que você fizer mais uma, você está indo além da falha. Né? Por que eu recomendo isso? Porque para hipertrofia é interessante você deixar 1, 2 repetições na reserva. Agora para força pode ser diferente, né? Que pode ser 3 ou 4 repetições na reserva, né? Porque o treino de hipertrofia e treino de força que diferencia muito pouco, né? Que é mais a questão de algo estrutural ali do treino. E também tem a questão da sobrecarga progressiva e tensão mecânica, o que realmente diz que você está tendo resultados ou não de verdade. É a progressão de carga, é a sobrecarga progressiva. Se você está tendo um estímulo bom, você automaticamente vai ter progressão de carga. Tem pessoas e pessoas, mas tem pessoas que têm mais facilidade para progressão de carga. Outras não. É um fator genético hereditário ali. Podemos dizer que a família daquela pessoa, seus ancestrais, tinham mais força porque desempenhavam alguma tarefa que necessitava daquela força. É algo genético mesmo, que é passado de geração em geração. E uma coisa também, o treino não pode ser gerar muito estresse ali, né? Um cortisol muito alto. Quanto mais gerar o cortisol, pior é para hipertrofia,
né? Os dois eles não se alinham. E agora também já teve a questão das divisões de treino, né? Que isso vai depender de indivíduo para indivíduo, né? Dependendo da divisão dá para abaixar ou não, treinar menos vezes na semana, mas sempre tendo um estímulo de 2 vezes que eu recomendo para hipertrofia. Então, push pull legs ou PPL, você vai ter que fazer 2 vezes, né? Só que eu acho que dá para descansar, né? Push pull legs, aí você descansa e faz push pull legs. E aí, ou upper low e descansa upper low. Ou você pode juntar duas, vai ser de sua preferência. Mas o que eu acho bom é porque o upper low, ele dá para dar 2 descansos na semana. O push pull legs, tecnicamente, não dá para dar 2 descansos, vai ser meio que intercalado, vai ser de uma semana para outra, né? Mas o full body você pode ter mais de 2 descansos na semana. E é surreal. É surreal. Por que que o full body você pode ter mais descanso na semana? Porque o estímulo para cada musculatura, dependendo de como você estrutura o seu treino, que for bem elaborado, você consegue fazer isso. Você consegue treinar apenas 3 vezes na semana, tendo um descanso entre cada treino. Por exemplo, eu treino uma vez, descanso, treino a segunda vez, descanso, treino a terceira vez, descanso. Eu vou ter 3 descansos, praticamente, né? Segunda, eu vou treinar. Terça, eu vou descansar. Quarta, eu vou treinar. Quinta, eu vou descansar. Sexta, eu vou treinar. E sábado, eu vou descansar. E eu ainda posso treinar domingo. Olha aí. Eu posso ter mais do que 3 estímulos. E posso ter ainda 3 vezes de descanso. É surreal o full body para isso, né? Pensando em um aspecto mecanicista, ele é a melhor divisão de treino, na minha opinião. E agora nós vamos abordar sobre o descanso. Tudo vai depender também do tempo de descanso. O descanso, por exemplo, ele é parte do estímulo. Para grupos musculares maiores, como peitoral, costas, quadríceps, posterior de coxa e glúteos, eu recomendo descansar entre 3 a 5 minutos. Faz muito sentido. Porque são exercícios que exigem muito do sistema nervoso central. E o treino em si, ele tanto vai gerar tanto como um todo fadiga central e fadiga periférica. Por exemplo, tu tá fazendo um exercício ali, só que você está fazendo para um determinado grupo, tu tá gerando fadiga periférica. Mas aquele estímulo em si está gerando um estímulo para todo o seu corpo. Está dando aquele estresse e você está gerando fadiga. Você está ficando cansado. A cada série, você está ficando mais cansado. E agora falando de grupos musculares menores, ombros funcionam bem com cerca de 2 minutos. Os ombros funcionam bem com cerca de 2 minutos de descanso, né? Bíceps, tríceps e panturrilhas, por serem grupos menores, podem ficar em torno de 2 minutos ou até menos. E que você quiser um pouco até mais, né? Depende do esforço. Exercícios isolados, como vai depender da pessoa, né? Que ela quiser, com uma elevação lateral, por exemplo, pode funcionar muito bem com 1 minuto e meio de descanso. 1 minuto também. Na verdade, elevação lateral, eu recomendo 1 minuto. Porque quando eu penso em um grupo muscular menor, como ombros, eu diria que no total seria 2. Então eu faria metade ali. E 1 minuto pode ser suficiente. Mas isso nunca é regra fixa. E quando você estiver muito cansado, você pode descansar mais. E se você estiver muito disposto, você pode descansar um pouco e já fazer. Mas nunca descanse muito pouco. Porque isso é ruim para hipertrofia e para progressão de carga. E tudo isso que eu falei, escolha de divisão, ajuste de descanso, controle de repetições na reserva, existe por um único motivo, que é maximizar resultado e otimizar tempo. Tempo desperdiçado da academia não constrói músculo. No fim das contas, o que eu recomendo é simples. É simplesmente reduzir o volume total,
cortar o junk volume ao máximo possível e garantir que todas as séries realmente contem para hipertrofia. Séries eficientes. No mínimo 3 treinos por semana, pensando em estímulo. Cada músculo precisa ser trabalhado pelo menos 2 vezes na semana para otimizar crescimento. Se você gosta de ABC, beleza. Mas a adesão ao treino é que importa. É o que você sente prazer de fazer naquela parada. Mas olhando pela lógica do treino, né, mecanicista, full body ou upper load tendem a ser escolhas mais eficientes. E nos dias atuais, que a informação está muito acessível, eu não escolheria o ABC. Apenas que você for por gosto, aí você faria. Mais importante, tirar exercícios redundantes, parar de fazer várias séries inúteis para o mesmo grupo muscular, extrair o máximo de cada série. E coloca isso na cabeça, aquela série pode ser a última série que importa. Toda série desperdiçada é resultado jogado fora. Treina com intenção, corta o excesso, respeita a recuperação e deixa o estímulo fazer o trabalho. E é isso, galera. Valeu!